Vamos fazer uma conversinha assim mais solta hoje. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou mesma dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, você pode também patrocinar a produção de conteúdo desse canal através do padrim.com.br/Jana Viscardi e pode interagir com esse conteúdo de diferentes maneiras. Você pode deixar aqui o seu like, pode deixar sua observação, um comentário, uma sugestão de vídeo e pode também, claro, como sempre, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Como sempre também no período da pandemia, eu tenho deixado aqui um QR Code do pessoal do Sobrevivendo ao Corona, que vem distribuindo cestas básicas e kits de higiene para pessoas que têm precisado de apoio nesse período da pandemia. Eu não sei se você me acompanha nas outras redes, mas esse final de semana eu decidi fazer um uso bem produtivo do TikTok. E esses vídeos tiveram uma repercussão muito grande, chegou muita gente nova no meu Instagram, chegou muita gente nova no meu Twitter e muitos comentários surgiram em função justamente desses dois vídeos que eu produzi. Eu deixo aqui um deles para você acompanhar que divertida que eu sou nessas outras redes. Jana Viscardi na área para mais uma manchete. Olha bem. China emite alerta para pneumonia desconhecida mais mortal que a Covid-19. Primeiro que você já pensa, é mais mortal se está comparando com a Covid, é que deve estar espalhando igual. Será que é isso mesmo? Outra coisa. China emitiu alerta. De onde veio a pneumonia? De onde você acha que veio lendo a manchete? Da própria China. E isso é muito importante pra gente agora, com essa coisa sensacionalista, essa coisa doida. Presta atenção, por que isso é importante? Vou abrir a notícia. Aí você abre a notícia e descobre que, na verdade, a embaixada chinesa que lançou o alerta, mas de onde que vem? Cazaquistão é onde que vem a pneumonia, viu? Não é da China. E sabe por que eu tô falando disso? Por causa disso aqui, ó. Presta atenção no próximo. Olha o que falou a pessoinha aqui em cima. A pessoinha falou, maldita China, para de espalhar vírus no mundo. Se a gente já tá vivendo a questão da xenofobia com o negócio do Covid-19, imagina uma manchete desse jeito, gente. Dá pra melhorar. Dá pra falar que tem uma coisa que não é da China, tá? Pois bem, como você pode observar, foi um micro notícias incríveis. Eu fiz um vídeo de 1 minuto falando sobre uma manchete específica que tinham me marcado e tal, e eu decidi comentar. E aí, uma das reações comuns que eu recebi a esses meus vídeos, a esse meu vídeo, foi... eu não leio mais tais e tais jornais, eu só leio o jornal X. Outro comentário foi... Nossa, eu queria que essa mulher fosse minha professora, ela é muito melhor do que a minha professora. E esses dois comentários me incomodaram grandemente. E aí eu quero aqui dizer por quê. Em primeiro lugar, vamos falar sobre essa coisa do eu não leio mais tal e tal jornal. Eu só leio Carta Capital, eu só leio The Intercept, eu só leio sabe-se lá o quê. Que é uma... eu vou chamar aqui de arrogância, tá? Uma arrogância de achar que é sempre o do outro é que tem um problema. É sempre o outro que deveria melhorar ou ser diferente e é só o outro que deve ser visto e criticado, né? E aqui, gente, não vou fazer a coisa do porque a esquerda não faz autocrítica, não é disso que eu tô falando precisamente, mas é um achar que existe um lugar em que aquilo que eu trago nas Notícias Incríveis aparece. É só em um tipo de jornal que isso aparece. Quando, na verdade, gente, todos os jornais, todos os veículos de mídia, eles estão submetidos ao mesmo problema, digamos assim. Eles são veículos de mídia e eles precisam ganhar dinheiro. E para eles ganharem dinheiro, eles precisam chamar a sua atenção. Para eles chamarem a sua atenção, eles fazem manchetes, muitas vezes tenebrosas. Então, e todos eles estão submetidos a essa mesma lógica e a mesma dinâmica. Como é que eles lidam com o seu próprio financiamento, como é que eles conseguem verba para pagar os seus funcionários, os seus jornalistas, é uma coisa que cada um vai encontrar lá o seu caminho para fazer, mas todos eles estão submetidos a essa mesma lógica. E os jornalistas também estão todos eles submetidos a essa mesma lógica, que é de eu tenho que produzir X matérias por dia. E aí também eu aproveito para incluir aqui um elemento que é de você nem eu deveríamos estar demonizando um ou outro repórter, mas tentar entender a estrutura como ela funciona. O meu objetivo quando eu faço vídeos para Notícias Incríveis é justamente mostrar como é que uma notícia pode ser produzida e quais são os mecanismos linguísticos, digamos assim, que contribuem para que uma notícia apareça de uma forma ou de outra. E aí a gente pode pensar nessa estrutura maior de um veículo e como é que um editorial desse veículo funciona e por que então que ele não diz as coisas de uma forma ou de outra. Mas não é para dizer que só aquele veículo tem um problema, ou aquele veículo deveria ser demonizado, ou então para você entender que nenhuma notícia deve ser lida. Isso, na verdade, para mim é um problema porque eu acho que você
em podendo e em tendo disponibilidade de tempo e, enfim, disponibilidade para ler, você deveria ler mais e mais jornais e não deixar de ler ou então dizer que só vai ler um. Porque, de novo, não se esqueça, os jornais todos estão submetidos de alguma forma a essas mesmas dinâmicas. Jornalistas que trabalham muito e tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, um editorial que diz como é que a manchete vai ter que aparecer, ou então qual é a notícia que tem que aparecer, qual é a notícia que deve ser veiculada. Então, isso vai acontecer para todos os lados. Você pode ter condições melhores de trabalho em um ou outro veículo, certamente. Isso eu não posso afirmar qual é o melhor ou qual não é o meu lugar aqui. Mas, para mim, é muito importante dizer isso. Eu não faço notícias incríveis para você decidir que não vai mais ler o jornal. É uma tentativa de contribuir para um olhar mais crítico sobre todas as notícias, todas elas, de todos os jornais, e para você ser capaz de não demonizar um ou outro. É claro que vai ter o jornal da sua preferência, o que você gosta mais, mas para você entender essas dinâmicas que podem estar acontecendo em todos os jornais. E isso é a visão crítica, né? Porque senão você vai virar o tiozão do WhatsApp que não acompanha nada mais e só vai acreditar no que acontece no WhatsApp. E não é esse o objetivo. O objetivo não é você virar um tiozão do WhatsApp que só acredita no seu amigo que te contou uma coisa, tá? E por outro lado, tem essa outra observação de que você é muito melhor do que a minha professora, e isso me causa muito, muito incômodo. Ao invés disso ser para mim um elogio, é um incômodo porque o YouTube não é uma escola, o YouTube não é um sistema tradicional de ensino. Ele pode ser complementar àquilo que você aprende, e eu tenho inclusive vídeos que passam em disciplinas de faculdade e também de escola. Agradeço aos professores que usam o meu conteúdo, inclusive, como uma referência, um apoio, um material de apoio, mas isso, gente, é muito, muito diferente de eu me tornar a sua professora, porque eu não acompanho o seu processo de aprendizado. Porque eu não estou dizendo todas as coisas que você deveria aprender que estão num currículo formal. Porque eu sou a pessoa que você descarta quando eu digo alguma coisa que você não gosta. O meu conteúdo é altamente descartável e, nesse sentido, ele é muito confortável. Porque você só ouve o que você gosta. Na escola não é assim. Você ouve o que gosta e o que não gosta. E eu não digo isso para defender todo o sistema de ensino como ele é. Eu acho que é possível fazer muitas críticas e ponderações, é possível questionar a dinâmica de alguns professores em sala de aula, tudo isso é possível de ser feito, uma dinâmica de poder, tem muitas coisas que podem ser discutidas, mas isso não significa abandonar a escola, isso não significa dizer que toda a escola não deveria mais existir porque o YouTube é que é o bom lugar, porque é no YouTube que eu aprendo. Se você aprende coisas no YouTube é porque você também tem um outro lugar de pensar sobre outras coisas. E o problema é que o professor hoje ele é muito desvalorizado, e ele vive uma situação muito diferente da minha. Eu tô na frente de uma câmera, sozinha dentro da minha casa gravando. O máximo que eu tenho é a Milu, que às vezes aparece por aqui para pedir a minha atenção, ou então a obra que começou aqui de novo, que faz ter um barulhinho no fundo. E que, na maioria das vezes, eu paro de gravar, ou eu escolho outro horário para gravar, para não ter esse barulhinho de fundo. Um professor em sala de aula, ele atende 40 pessoas por turma. Tô aqui dando uma média, tá? Pode ser que o professor... Eu já dei aula para muito menos gente, e já dei aula para muito mais gente. Já dei aula para 80 pessoas numa sala, e já dei aula para 20 alunos numa sala. Isso é muito diferente de colocar a câmera aqui na frente e dizer só as coisas que eu gosto. Um professor, ele tem um currículo a cumprir, ele tem um conjunto de atividades a ofertar. Existe um programa a cumprir numa escola, e esse programa vai incluir coisas que você gosta e vai incluir coisas que você não gosta, mas que foram entendidas como coisas importantes para a sua formação. Só que o professor você não descarta. E quando você descarta e você é hostil, arredio, grosseiro com o professor, como muitas pessoas são comigo também aqui nas redes sociais, isso tem uma implicação para você. Você é responsabilizado. Se é a melhor ou a pior maneira de responsabilizar, não é isso que está em jogo aqui. O que eu estou dizendo aqui são das diferentes dinâmicas de uma sala de aula e de um vídeo no YouTube. O que você faz com o vídeo no YouTube quando você não gosta? Você continua assistindo até o final? Não necessariamente. Você abandona o vídeo. E aí você idolatra essa figura que está aqui, que sou eu, e é como se ela não tivesse defeitos. E ela tem muitos defeitos, ela pode errar, eu posso cometer muitos equívocos, mas você, se gosta de mim, me idolatra.
e isso é um problema para você e para mim, mas aí você ouve as coisas que eu falo com uma crítica muito enviesada, ou então você não conhece as coisas que eu estou discutindo e você acha que aquilo que eu disse é a verdade. Isso também pode acontecer com um professor? Pode, mas um professor em sala de aula, ele tem ou apostilas, ou livros, vários livros, que estão ali embasando as discussões que ele está fazendo, e isso dá um outro lugar também para essa conversa. Os livros, eles fazem parte da bibliografia da disciplina, eles podem estar disponíveis numa biblioteca, eles podem ser consultados ou deveriam poder ser consultados pelos alunos, o que é diferente de como esses conteúdos são disponibilizados no YouTube. Cada canal fazendo a sua maneira, apresentando da sua maneira, disponibilizando o conteúdo da sua maneira. Eu posso fazer uma curadoria que você acha excelente, não tem nenhum problema você gostar do que eu faço aqui. Mas essa curadoria, ela é a minha curadoria, não faz parte de um programa maior que está sendo ensinado, né? E essa curadoria, eu trago aqui os livros, os lugares de onde eu extraio as informações, isso é muito importante para mim. Mas, de novo, isso não faz parte de um programa maior, é o meu programa, tá? Então, o meu conteúdo, ele pode ser um excelente conteúdo complementar, você pode aprender muitas coisas, seja porque você está na escola, seja porque você está na faculdade, mas o meu compromisso, ele é diferente de um professor, o compromisso que um professor tem em sala de aula. Então, eu acho que é preciso valorizar o compromisso que o professor tem e as dinâmicas que o professor tem, de estrutura que ele tem para ensinar, de suporte que ele tem na escola dele, dos tipos de formação que ele consegue fazer para continuar reciclando o seu conhecimento e aprimorando as suas habilidades, a quantidade de alunos que ele tem que atender ao mesmo tempo, e aluno que desrespeita, risco de apanhar, o que eu inclusive já corri em sala de aula, são dinâmicas muito distintas. Ao invés de vangloriar um youtuber por achar que ele sabe tudo que o seu professor não sabe, você deveria construir essa visão crítica sobre o papel que um youtuber que trabalha com divulgação científica ou que tem uma curadoria que você acha legal, sei lá, tem na sua formação, e o papel que o professor também tem na sua formação, porque são papéis diferentes e que podem ser sim complementares, mas um não tira o outro do seu lugar. E aí eu acho que esse é um elemento muito importante. Você se aproxima de alguém do YouTube, mesmo não sendo próximo deles, cria uma relação idealizada e romantizada, uma espécie de amigo, ou seja lá o que for, e isso não é necessariamente o que você tem com o professor, porque o professor, inclusive, diz coisas que você não gosta. O aprender é um processo complicado, complexo, difícil e delicado, e o professor acompanha isso todos os dias de perto, enquanto o youtuber não faz isso. Então, com o professor você tem um embate, digamos assim, que é nesse processo de aprendizado, para além desses outros que podem ser, sim, problematizados, enfim, não é disso que eu estou falando aqui, mas eu estou falando de, em linhas gerais, dessas diferenças. Então, eu agradeço a você que gosta do meu conteúdo, mas eu acho uma pena você que acha que os seus professores não deveriam existir porque você deveria só aprender com youtubers. Porque é preciso entender o que é uma escola, o programa que ela segue, esse caminho de socialização. Existe um processo de socialização, de você estar com outras pessoas em sala de aula. Isso é muito importante, não é o que você vive quando você está na frente do computador, só tendo as suas ideias confirmadas. Quando você vive em uma sociedade e uma escola é um espaço que representa essa sociabilização, essa união de diferentes pessoas, você precisa lidar com o diferente, você precisa e deve aprender a lidar com esse diferente que não é você, e aprender então essas dinâmicas de sociabilização, o que você não necessariamente faz quando você está na internet, porque você xinga quem você não gosta e você apaga o vídeo que você não quer assistir. E isso é aprender a lidar com o diferente quando você está numa sala de aula e precisa acompanhar um conteúdo que não necessariamente seja do seu agrado, mas que muito provavelmente é importante para a sua formação. Então era isso que eu tinha para te dizer. Séria, né, gente? No TikTok é outra coisa. Então se você... E outra coisa, um vídeo de 1 minuto não é uma aula de 50. São coisas diferentes. Tudo bem, há conteúdos que podem ser encapsulados, de novo, há diferentes formas de aprender, mas uma coisa não exclui a outra, tá? Essa urgência por aprender e por achar que sabe tudo, aprender leva tempo, demora, exige de você atenção, carinho, cuidado. Não é um vídeo de 1 minuto no TikTok que fez você aprender tudo que você deveria aprender. Então é isso. Não demonizem nem jornalistas e nem uma escola em função de um vídeo no YouTube. Seja crítico, e você pode sim ter as suas preferências de professores, de disciplinas e de temas,
Mas entenda a importância de tudo isso na sua jornada de aprendizado e na criação de uma formação crítica. E é isso. Um beijo e tchau, tchau.